Bom, então, hoje, pessoal, eu vou falar aí sobre a ideia, o conceito de cultura e semicultura, tá? Na visão de Theodor Adorno. Na nossa aula de hoje, que é de socioantropologia, a semana passada foi a nossa aula de filosofia, ética e cidadania, e hoje é a nossa aula de socioantropologia, tá? E aí, conforme eu for explicando o que é esse conceito de cultura e semicultura para vocês, quero também destacar a importância disso para a gente poder entender a sociedade que a gente vive. E, obviamente, vocês aí, como futuros administradores e contadores, né, a importância dessa compreensão. E aí, em algumas aulas, teve uma das aulas que nós vimos aí o conceito da indústria cultural e da racionalidade instrumental, né? Conceito aí dos frankfurtianos. E aí eu só vou retomar um pouquinho esses dois conceitos para que eu possa interligar aí no conceito de cultura e semicultura do Theodor Adorno. Tá? Bom, então, em uma das nossas aulas, nós vimos que a indústria cultural é aquela indústria que produz cultura em massa. Por exemplo, as séries de TV, as telenovelas, os filmes, as músicas, tá? Livros, enfim. A indústria cultural é tudo aquilo que produz cultura, tá? Mas a indústria cultural, ela não é a produção artística. Por exemplo, uma obra de arte, um quadro, uma não sei, às vezes também um filme, tá? Que possam ser considerados obras de arte aí, é diferente daquilo que é produzido pela indústria cultural. Porque a indústria cultural, ela produz de forma massificada. Ela produz de forma a massificar toda essa produção, de forma que cria aí uma cultura massificada. Então, a indústria cultural, ela produz de forma massificada para produzir uma cultura massificada, ou seja, para produzir um produto, para criar um produto cultural que possa ser consumido por todos, ou que possa ser consumido pela maioria. Então, quando a gente ouve a música pop, por exemplo, música pop no Brasil, a música pop internacional, e aí, independente de que lugar seja essa música pop, a gente vai encontrar algumas variantes culturais, né, ritmo talvez, mas basicamente toda música pop ela é feita para ser consumida para todos, por todos, nas diversas culturas diferentes. Por isso, aí quem é músico, quem tem alguma noção básica de música, sabe, tá, que a harmonia dessas músicas, a melodia, todas essas músicas são construídas, tá, de forma muito parecida. Então, de maneira que a gente não distingue aí tantas diferenças. Então, é um processo de produção mesmo em massa dessas músicas. Isso ocorre também, por exemplo, com a TV, né? Filme, série, novela. Quando a gente assiste uma novela, a gente consegue identificar uma fórmula que está presente em todas as novelas. Quando a gente assiste uma série, a gente consegue identificar uma fórmula que está presente em todas as séries. Quando a gente assiste um filme, a gente consegue identificar uma fórmula que está presente em todos os filmes. É assim com a música, é assim com a moda, com a roupa também, tá? A roupa, ela segue algumas tendências internacionais, e aí, por mais que existam todas as diferenças culturais, cada vez mais a moda, ela vem como uma tendência para uniformizar os gostos do consumo aí das pessoas. Bom, então, isso é o que a indústria cultural faz, né? Para a indústria cultural poder ter uma dimensão, ter um alcance muito grande,
para que todos esses produtos da indústria cultural possam ter um alcance, é preciso que as pessoas sejam cada vez mais massificadas, ou seja, que todos nós tenhamos gostos parecidos, né? E que todos nós busquemos aí produtos parecidos, porque aí isso faz com que uma massa muito grande de pessoas consuma esse produto, né? E esse produto cultural, aqui no caso. Só que a indústria cultural, ela é algo que funciona para massificar as pessoas, certo? E quanto mais massificadas essas pessoas estão, mais elas consomem esse produto de massa. Então é uma relação dialética, é uma troca. Ao mesmo momento que a indústria cultural tende a massificar os gostos e os comportamentos, tá? Esses gostos e comportamentos massificados tendem a consumir essa indústria cultural. Tá? Então, é um ciclo dialético aí entre massificar e consumir esse produto massificado. Tá? Então, esse é um ponto. Para que essa massificação seja mais eficaz e para que os produtos massificados da indústria cultural, né, sejam cada vez mais consumidos, uma série de outros aparatos que sustentam esse mercado, né, ou que sustentam esse sistema, também são colocados, né? As ideologias que são transmitidas, né, por exemplo, nas músicas, nas séries, nas novelas, nos filmes, né? Sempre é uma ideologia aí de consumismo, de necessidade do consumo, está sempre ligado também a uma ideia de individualidade, né? Uma super liberdade, né? Como se todo esse sistema massificado que a gente vive faz a gente acreditar que nós somos seres super individualizados, super livres, né? E aí nós vemos aí com as redes sociais e com a internet, a gente pensa que escolhe o que vai assistir, a gente pensa que escolhe o que vai ler, o que vai clicar, né? E a gente pensa que a gente está formando a nossa opinião individual, mas na verdade ela está sendo controlada aí pelos algoritmos, por uma massa de pessoas que estão buscando esse mesmo clique, esse mesmo link, essas mesmas tendências. Só que a impressão que nós temos é de que nós estamos livres e nos guiando, tá? De forma em que a gente exerce essa liberdade, mas não é bem assim. Então, existe uma ideologia da liberdade, tá? Então, existe uma ideia que é implantada sobre liberdade para nós, né? E aí, quando eu uso o termo ideologia, tá? Eu não estou falando de um conjunto de ideias. Para os pensadores frankfurtianos, a ideologia é muito mais um sistema de crenças. É um sistema de crenças e não é um conjunto de ideias. É igual a gente é levado a acreditar que ideologia é um conjunto de ideias, mas na verdade é um sistema de crenças. Então, por exemplo, que você crê que é livre, você crê que é bom consumir cada vez mais, em que você crê que é brasileiro, em que você crê que vive em um país democrático, tá? Mas, na verdade, existe todo um sistema que funciona de maneira que te deixa cada vez mais morno, tá? Cada vez menos reativo a todo esse sistema, que te deixa anestesiado, que faz com que você não reaja a essas percepções. Então, você vai vivendo aí sempre um modelo automático e acreditando que é autônomo, que é livre, tá? Um outro ponto importante disso tudo também é a instrumentalização da razão. Cada vez mais a nossa razão, ela se torna um instrumento, mas não um instrumento nosso, um instrumento, tá? Desse mercado de consumo, dessa massificação, do Estado, do capitalismo, tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que nós trabalhamos o dia todo, né? Então, nós trabalhamos o dia todo, nós somos
sujeitos, então, que trabalhamos o dia todo, recebemos basicamente o nosso salário pelas horas de trabalho, muitas das vezes executamos uma função muito específica que não nos leva a refletir, que não nos leva a raciocinar. Estamos em um mundo onde existem uma série de dispositivos tecnológicos que fazem a maior parte das operações para nós, então também outro fator aí que acaba cortando um pouco o nosso aspecto reflexivo. Nós somos reduzidos a uma burocracia que nos enumera, quer dizer, nós somos simples dados e números para o governo, né? Nós temos RG, CPF, dados bancários, dados do nosso endereço, dados do nosso perfil, dados militares, né, os homens aí de reservista, dados do título de eleitor, dados do passaporte, enfim, nós somos um conjunto numérico, tá, que também é controlado pelo Estado, e aí, de certa forma, isso reduz também a nossa capacidade, né, reflexiva, e nos coloca sempre como mais um número, né, no meio dessa massa toda que o Estado tenta controlar, digamos assim, né? Ou de que o Estado precisa para controlar, e o capitalismo também precisa, né? E aí a forma como o capitalismo e o Estado se aliam, se associam para poder criar esse status quo, né? A palavra status quo. Vou escrever aqui no chat para vocês entenderem, tá? Status quo. O status quo, basicamente, é o padrão de normalidade, né? O que é o padrão de normalidade? É que a gente aceite trabalhar todo dia, que a gente aceite pagar impostos, que a gente aceite a nossa nacionalidade, que a gente aceite a nossa territorialidade, que a gente aceite as leis às quais estamos submetidos, que a gente aceite pagar impostos, que a gente se torne consumista, tá? E que a gente não leve problemas para o Estado, que não leve problemas para o governo, que não leve problemas para o mundo capitalista. Quer dizer, para o Estado, para o capitalismo, é importante que a gente esteja dentro desse status quo de obediência e de consumo. Então, a gente movimenta essa economia, esse mercado, através do nosso consumo, por exemplo, e aí os nossos comportamentos também, eles estão estandartizados, né? Ou seja, padronizados em obediência, por exemplo, né? Porque imagina só, se todas as pessoas, né, se o Brasil, um país aí que tem dimensão continental, o Brasil tem dimensão continental, o território brasileiro é maior que o território da Europa. Imagina só se os brasileiros, né, os 210 milhões de brasileiros, ou pelo menos os brasileiros adultos, né, os brasileiros e as brasileiras adultas aí entre os 16, 18 anos até os 40, 50 anos, né, eu nem faço ideia de quantas pessoas sejam, deve ser umas 150 milhões de pessoas. Imagina se essas 150 milhões de pessoas resolvessem se revoltar contra o Estado, resolvessem se revoltar contra o capitalismo. Isso geraria um problema. Então, é óbvio que um sistema em que tende a estandardizar, que tende a nos tornar obediente e que tende a nos tornar sempre uma mão de obra obediente, sempre um cidadão obediente e sempre um consumidor obediente. Isso quer dizer o quê? A gente sempre vai trabalhar pelos preços que são colocados, a gente sempre vai obedecer às leis e a gente sempre vai consumir. Tá? É isso que o Estado quer. Então, desculpem, pessoal. Então, toda essa massificação, tá? Ela tem essa massificação, essas ideologias e forma como todos esses conceitos operam, é justamente para criar aí essa obediência, tá? Essa obediência ao Estado, essa obediência ao capital. Bom, isso ainda estou lá nos frankfurtianos, tá? O grande problema disso, pessoal,
a grande questão aí, tá, é que isso vai submetendo os sujeitos a serem cada vez mais obedientes e cada vez menos reflexivos. E aí é esse nível máximo de obediência e de baixa reflexão, tá, que vai proporcionar o surgimento ou o fortalecimento das identidades autoritárias. Tá? Então, por exemplo, se aparece um político, aparece um líder que tem uma tendência e aí imagina uma situação de crise social, por exemplo, aparece um líder político que tende a ser centralizador, que tende a excluir minorias, que tende a ter um discurso violento, tá? As pessoas não questionam. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a todo esse sistema de obediência, tá? E aí, isso vale tanto para o autoritarismo, mas vale também para o populismo, né? Então, quer dizer, muitos governos pelo mundo, durante certos momentos históricos, tendem a emergir, tendem a criar um líder autoritário. Né? Esse é um fenômeno que a gente vê um pouco no Brasil. E aí eu não estou querendo aqui discutir que o Bolsonaro é bom ou ruim, que ele é isso ou aquilo, mas ele é uma figura autoritária. Tá? Ele tem uma característica autoritária. E mais uma vez, eu não estou colocando Bolsonaro é bom, Bolsonaro é ruim, Bolsonaro está certo, Bolsonaro está errado. Não, eu só estou dizendo que diante da sociedade que funciona nesse sistema, e quando uma sociedade que funciona nesse sistema começa, que são todas as sociedades do planeta, né? Quando uma sociedade começa a entrar em colapso econômico, social, e nem agora, né? A gente vê aí, a economia não cresce, veio esse Covid-19, muito desemprego, o pessoal todo revoltado porque está tendo que ficar em casa, e aí também o pessoal revoltado porque tem gente que não está obedecendo isso, então isso gera uma polarização entre as pessoas, e aí escândalos de corrupção, escândalos de coisas erradas, né? Coisa que sempre persegue a política brasileira aí. E aí, soma tudo isso, todo esse conjunto de crises, tá? Gera uma sensação de instabilidade. Quer dizer, esse status quo, ele está vibrando. Esse status quo, ele não está nos seus melhores dias. Esse status quo, ele não está aí fortalecido, consolidado. Tá? Em situações assim, geralmente são as identidades autoritárias, tá? Com características autoritárias, que tendem a ganhar força, que tendem a ganhar poder. São esses discursos, essas narrativas, né? É que hoje é o Bolsonaro, mas antes do Bolsonaro foi a ditadura militar, antes da ditadura militar foi o Getúlio Vargas, antes do Getúlio Vargas foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Quer dizer, em momentos de profunda crise social e política e econômica, em que esse status quo, esse status quo sofre enfim, esse status quo fica vulnerável, tá? É o momento em que uma identidade, uma liderança autoritária emerge, tá? Por que isso? Porque os discursos autoritários, eles são simples, eles são rasos. O discurso autoritário, ele não leva em conta a contradição e a complexidade de uma sociedade como um todo. Né? Um discurso autoritário, ele não vai dizer, olha, a gente tem que entender que o Brasil é um país continental, com uma diversidade cultural assim assado, em que existe uma diferença de classes absurda, desigualdade social, pobreza, existe uma necessidade de avanço cultural, científico, tecnológico, da educação, e que existe toda essa disparidade. Então, por isso, para resolver o problema, não basta que nós tenhamos uma ação simples, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, enfim.
esse discurso não cola. Esse discurso não cola numa sociedade em colapso. Tá? O único discurso que cola numa sociedade em colapso é o discurso do bode expiatório. Né? Precisamos encontrar um culpado. Por exemplo, na Alemanha do Hitler, a sociedade estava em colapso, e aí, quando chega um cara e acha o culpado, encontra o bode expiatório, no caso os judeus, por exemplo, ele começa a ganhar cada vez mais força. Por quê? Porque ele apresenta uma ação visível para as pessoas. E lembra que eu falei para vocês que a massificação e a instrumentalização da razão baixam os níveis de reflexão das pessoas. Então, quer dizer, as pessoas, quando estão com uma dificuldade, as pessoas quando vivem nessa sociedade de massificação, as pessoas quando vivem em uma sociedade com esse tipo de ideologia, tá? Com a sua razão instrumentalizada, elas não vão ficar pensando, ou não querem pensar, ou nem vão conseguir pensar ou entender na complexidade da sociedade como um todo. Agora, quando aparece alguém com uma solução fácil, com uma solução instrumental, com uma solução visível, é claro que essas pessoas que já estão acostumadas nessa instrumentalização da razão, nessa massificação, tendem a se alinhar com esse discurso. Então, se o sujeito fala, não, a culpa da Alemanha estar assim, nessa desgraça, é dos judeus. Os judeus roubam os empregos, os judeus ocupam as universidades, os judeus detêm parte da riqueza, os judeus não têm nação, por isso eles não podem ser alemães, por isso eles são inimigos do Estado, né? Então, quer dizer, você aponta o problema de uma nação, de um povo, para um bode expiatório, tá? E a gente vê que isso acontece bastante também no mundo todo, na história, sempre quando emerge uma identidade autoritária. Eu não estou falando de nazismo e de fascismo, tá? Uma identidade autoritária não necessariamente promove um governo fascista, tá? Estou falando de identidades autoritárias, certo? Então, uma identidade autoritária, ela tende a encontrar culpados, né? Em algum momento das eleições, quando a sociedade estava totalmente fragilizada por causa dos escândalos de corrupção, tá? Tendia-se a culpar, né? A culpa é do movimento feminista, a culpa é do movimento LGBT, a culpa é do PT, tá? Como se todos os problemas do Brasil pudessem ser reduzidos a situações muito pequenas, a fatos muito visíveis e específicos. E é claro que as pessoas não vão pensar que, bom, existe toda uma relação histórica, política, social e econômica complexa que levou o Brasil a esse ponto. Não. Tá? A identidade autoritária, ela emerge da culpabilização de certos segmentos da sociedade. A identidade autoritária, ela aparece, ela ganha força quando ele começa a identificar esses problemas, né? Começa a identificar e atacar aquilo que parece ser o grande problema ou a culpa da sociedade ter chegado no ponto em que chegou, tá? Bom, por que eu estou dizendo tudo isso? Isso daí foi uma parte do que eu dei lá na outra aula sobre indústria cultural, obviamente que eu acabei tocando no assunto da identidade autoritária, mas também para a gente chegar aí no conceito do Theodor Adorno, que é a semicultura, a semiformação. E eu acho esse fenômeno muito interessante, sobretudo agora, com as redes sociais, com a internet. É algo que não se via, né, no tempo do Adorno, por exemplo. O Adorno não podia identificar isso com tanta clareza, mas hoje, com as redes sociais, me parece que fica muito mais visível, né? É muito mais palpável esse fenômeno. Por quê? Bom, o que é essa semicultura ou essa semiformação? Toda a massificação, né, dos produtos, do consumo, dos sujeitos dentro do consumo, tá?
começou a se massificar também aquilo que é considerado obra de arte. Então, por exemplo, hoje eu posso seguir no meu Spotify, tá? Eu posso seguir no meu Spotify o, o, uma discografia completa do Beethoven, uma discografia completa do Mozart, tá? Eu posso ter acesso pela internet às obras de arte mais bem, mais aclamadas da história da humanidade. Eu posso ter acesso também aos grandes filósofos, né? Eu posso comprar aí eu posso comprar a editora Abril mesmo vende um pacote que tem toda a obra do Freud, né? Toda essa obra do Freud aí, com todos os livros, todas as obras, todos os ensaios, todos os artigos, eu posso comprar isso, porque isso é vendido industrialmente. Aí eu compro, aí imagina lá, eu não seja um professor de filosofia, que eu não tive uma boa formação, tá? Eu sou uma pessoa que faz parte dessa... Aliás, eu, professor de filosofia, sociologia, Virgílio, eu também faço parte dessa sociedade de massas, viu? Eu não estou mais imune ou mais isento que outras pessoas. Ninguém está. Todos nós estamos afundados nessa sociedade de massificação, né? Por esse fenômeno da instrumentalização da razão. Mas aqui, imagina lá, eu sou um sujeito como todos, né? Fiz aí um colégio regular, estudei aí uma faculdade regular, ou talvez nem tenha feito faculdade, e trabalho em um emprego regular, tá? Tenho um emprego regular comum, como todos os brasileiros, tá? Acordo todo dia, tenho que estar no meu emprego às 8, trabalho o dia todo, às 6 eu tenho que sair, eu tenho que bater o cartão, demoro aí 1, 2 horas para chegar em casa, se eu moro numa cidade grande, eu chego em casa totalmente cansado, tá? E não vou querer fazer muita coisa, a não ser ligar a TV, comer alguma coisa, colocar no jogo de futebol, ou colocar na série que eu gosto, ou ouvir uma música que eu gosto, tá? Então eu vou vivendo, e aí quando chega o final de semana, eu tô doido para juntar os meus amigos, comprar carne, cerveja e fazer o meu churrasco de final de semana. E aí o meu ciclo semanal é esse. Segunda-feira eu acordo, 5, 5 e meia, porque eu moro longe do trabalho, então eu já me desgasto para chegar no trabalho, trabalho o dia todo, posso trabalhar no supermercado, posso trabalhar num poupa-tempo, posso trabalhar no comércio, tá? Enfim, qualquer tipo de trabalho comum, como qualquer trabalhador. Do Brasil e do mundo, tá? Como qualquer lugar do mundo. Trabalho o dia todo, almoço rapidamente, termino às 6 horas, bato cartão, passo o dia todo ouvindo chatice de algum chefe, ou chatice de algum colega de trabalho, sabendo que eu não ganho muito, sabendo que eu tenho dívidas, vou embora, demora aí mais umas 2 horas para chegar em casa, chego em casa moído, tomo meu banho, não quero mais pensar em muita coisa, só quero alguma coisa que fica passando aí na minha frente para me entreter minimamente. E aí, isso levando em conta se eu sou solteiro, né? Se eu sou mulher, eu tenho que chegar em casa, preparar a janta, cuidar das crianças, né? Se eu sou mulher casada, tenho filho, se eu sou sozinha, esse trabalho dobra. Se eu sou um homem casado, eu vou chegar também, vou ter lá a família em casa, vou ter outros problemas, tá? Enfim, essa é a vida comum do cidadão comum no mundo todo, tá? É isso. E aí chega nesse ciclo, quando chega o final de semana, esse cidadão ou quer juntar os amigos e tomar uma cerveja, comer um churrasco, ou quer descansar, ou quer assistir o filme favorito, ou tem que fazer alguma coisa com as crianças, enfim. E é um ciclo semanal, tá? Bom, então todos nós somos formados desse jeito. Então a nossa capacidade de reflexão sobre todas as outras coisas, ela é bastante limitada, reduzida, ou ela se torna reduzida, porque é isso, porque nós vivemos num mundo que nos desgasta, tá? Só que aí, eu vejo que um amigo meu postou lá uma frase, né, de Freud,
um meme, uma frase, uma fotinha do Freud, uma frase do Freud, né? E aí você acha aquilo interessante. Aí você começa a pesquisar, você lê uma coisa, você vê um meme, você vê outro, tá? E aí você começa, né? Aí você lê um pouco sobre o Freud, né? Ali através dos memes, você lê um pouco sobre o Nietzsche, ali através dos memes, você lê um pouco sobre o Kant, ali através dos memes da internet. Você publica aquilo, você cria algumas opiniões baseadas naquilo, e aí vira uma colcha de retalhos, uma miscelânea de coisas, né? E aí você virou um sujeito que consome uma suposta cultura, uma suposta erudição, né? Você se sente supostamente erudito, porque quando você vai assistir lá um vídeo de filosofia do Leandro Carnal, do Mário Sérgio Cortella, ou de outros filósofos popstar, eles começam a falar de coisas que você não consegue entender muito bem, mas você vai ali pensando algumas coisas, né? E aí você vê algumas pessoas que estão em um patamar social mais elevado que o seu, que tiveram acesso a bons estudos, que tiveram acesso a a uma boa formação, que dominam esses temas plenamente, e você acha aquilo legal, você também quer dominar isso, tá? Só que aí acontece um fenômeno oposto, é um fenômeno que é conhecido como semi-formação, que é aquele tipo de pessoa que geralmente sabe de tudo. Sabe aquela pessoa que fala, eu conheço. Você começa a falar com uma pessoa, ela vai falar com você sobre física, psicologia, filosofia, sobre política, geografia, economia, e ele sempre vai dar ali pequenas informações, mas são todas as informações superficiais, introdutórias ou iniciais sobre um tema. E não consegue criar, muitas vezes, uma relação de tudo aquilo com a realidade. Tá? Então, a sociedade que a gente vive, ela também cria essa semicultura, ou essa semi-formação, que é um, um grupo, uma massa muito grande de pessoas que se sentem especialistas de diversos estudos. Especialista em diversas áreas, porque pincela uma informação aqui, pincela outra informação ali. E hoje, o modelo de massificação dada pela rede social, ele é muito absurdo. Nós temos informações pelos vídeos do YouTube, pelos memes, né, por pequenos textos, e a gente vai criando uma cultura, uma semicultura, uma semi-formação cada vez mais poderosa, que aí ela é pior que o sujeito que está 100% alienado. Porque é aquele sujeito que acredita que é autônomo, que acredita que é livre, que acredita que tem conhecimento. Porque acessou a esses conteúdos, mas não de uma forma, mas não de uma maneira aprofundada. Porque ele consegue entender a realidade daqueles conceitos, ou o peso, a profundidade, melhor dizendo, daqueles conceitos e faz uma relação com a realidade, né? Na verdade, ele tem ali um monte de conceitos que formam uma coxa de retalhos, ele tem uma série de conhecimentos bem superficiais que formam uma coxa de retalhos, mas que onde não existe uma capacidade, né? Um conjunto de informações que não tocam necessariamente na realidade, ou um conjunto de informações que não são especificamente conhecimentos, né? Então, esse fenômeno da semicultura ou da semiformação, tá? Ela facilita ainda mais, tá? A emancipação, muitas vezes, desses fenômenos que ou a gente vê todo mundo querendo consumir aí Nietzsche, Freud, Kant, Sócrates, música clássica, mas sem estar por dentro do conceito, sem entender necessariamente. Mas, na verdade, só consumindo aquilo porque tá na moda, ou é legal falar disso, né? Você parece inteligente falando disso, você parece descolado, tá? E aí isso
Alguém pode dizer assim, ah, professor, mas, pô, por um lado é legal, porque faz com que as pessoas tenham, pelo menos, um acesso mínimo. Só que quando a pessoa tem um acesso mínimo de várias coisas, ela acha que ela sabe de muitas coisas. E aí torna a pessoa preguiçosa, ou não é preguiçosa, sem motivação para buscar o conhecimento aprofundado. Ou, muitas vezes, tem uma capacidade para aprofundar os conhecimentos. Né? Então a pessoa vai ler lá algumas frases do Nietzsche, algumas frases do Freud, e aí entende, né? Pensa que entende um pouco de filosofia e psicologia, mas quando se depara com um texto mesmo do Freud, um texto mesmo do Nietzsche, um livro, é difícil essa compreensão. Então, acabam que vão deixando para lá, porque falar, mas a pessoa vai se satisfazendo com essas pequenas informações, que vêm bem mastigadas, que vêm bem facilitadas, mas que não geram conhecimento. Então, esse fenômeno da semicultura, né, esse fenômeno da semi-informação, hoje, no mundo das redes sociais, ele é muito poderoso. Todas as pessoas se sentem formadas, entendidas, conhecedoras de uma diversidade de coisas, mas, na verdade, elas estão semi-formadas. E isso gera um fenômeno muito negativo para o funcionamento da sociedade como um todo. É por isso que a gente vê na rede social, né? Nego batendo em médico, nego falando que médico está errado, né? Nego falando que o professor está errado, professor de história, professor de sociologia, o médico, o enfermeiro, o engenheiro, todo mundo. Isso não é um fenômeno só brasileiro, isso é um fenômeno mundial, porque essa semi-formação foi se alargando cada vez mais, e ela é um produto maravilhoso de consumo, né? Porque a arte, essa cultura erudita, ela já está aí, ela já existe. Então, quando você disponibiliza isso de forma fácil, as pessoas vão consumir, porque elas querem fazer parte de um grupo seleto de pessoas que entende mesmo de um determinado assunto, ou que vivem um determinado assunto, mas, na verdade, é uma massa de pessoas que acham que dominam um certo assunto, mas, na verdade, não dominam, né? E aí, em maior ou menor grau, todos nós somos semi-formados, né? Eu, talvez, tenha um pouquinho mais de conhecimento que vocês na área aí, a qual eu atuo, porque eu trabalho nisso, né? Então, isso também eu tenho que estudar, mas isso também nem quer dizer necessariamente que eu conheça mesmo profundamente esses conceitos, porque eu também estou passando isso para vocês de forma instrumentalizada. Porque eu pego esse conhecimento e instrumentalizo e passo para vocês. Né? Que é uma forma como a educação tem funcionado também. A nossa educação é muito instrumental, né? Diante de toda uma sociedade instrumentalizada, a nossa educação também é instrumental, né? Agora, a gente entender um pouco. A gente dá nota, a gente tem que acessar um sistema, a gente classifica os alunos, a gente enumera os alunos, tá? A gente fica medindo eficiência e eficácia, né? Aqui, eu dou a minha aula, mas eu não estou assim. A gente não está num diálogo, num debate, onde a gente está construindo um conhecimento, né? Onde eu estou ali totalmente preocupado em ver o seu conhecimento, ver o que você atingiu. E você também usa isso de forma instrumentalizada. Porque você paga essa faculdade, porque você trabalha o dia todo, porque você tem uma série de outros problemas, e aí você só está pensando em fazer o trabalho para ganhar nota, minimamente para você cumprir a tabela mesmo, e aí isso não é culpa sua, você está envolvido num sistema que é assim como também não é culpa minha quando eu estou aqui passando informações ou um conhecimento de forma instrumentalizada, porque eu também trabalho numa instituição que também cobra meu rendimento, e que vocês também esperam que eu faça isso de vocês, eu qualifique vocês, né, que eu separe vocês, que eu também dê essa aula nesse modelo. Quer dizer, um sistema que já está todo fechado nessa instrumentalização. E a educação funciona assim, e todos nós ficamos sendo informados. E aí, fala, caramba, professor, por que isso tudo aconteceu? Né? Isso tudo aconteceu porque lá depois da Revolução Francesa, a sociedade viu aí no desenvolvimento do conhecimento, da ciência, da liberdade, da cidadania, né? A
possibilidade de libertar o ser humano, tá? Só que o ser humano, ele começa... É que é difícil eu falar em que ponto isso foi constituído conscientemente pelos agentes daquela época, ou em que ponto isso simplesmente foi acontecendo, mas basicamente para vocês entenderem, em medida que as tecnologias vão se desenvolvendo, em medida que o trabalho vai se desenvolvendo, em medida que o capitalismo vai se desenvolvendo lá por todo o século XIX, tá? As pessoas saem de um sistema monárquico absolutista, em que eles eram controlados aí pelo poder do rei, e começam a se inserir em um outro sistema em que eles são controlados pelo mundo do trabalho, pelo mundo capitalista, pelo consumo, pelo Estado democrático, né? Porque o Estado democrático, ele burocratiza as pessoas. E aí ele gera pessoas aprisionadas na democracia, né? Que é o que é pior, porque dá uma falsa sensação de liberdade. Por quê? Porque a democracia, para funcionar mais ou menos, as pessoas não podem ficar se revoltando sempre. Que seria, né? Seria o ideal. O ideal mesmo é que a gente conseguisse sempre mudar a situação quando ela está ruim. A gente não consegue. A gente está anestesiado por esse sistema que foi se criando historicamente, né? Dialeticamente e historicamente. Tá? Então é isso, pessoal, sobre Theodor Adorno aí, e semicultura, semi-informação. E é interessante ver, né? Porque eu gosto de colocar esse tema para vocês que são da administração, porque é isso, vocês podem uma hora acabar na administração, com contábeis também, vocês podem uma hora acabar trabalhando aí com marketing, com recursos humanos, né? E essas áreas do marketing, dos recursos humanos, elas se validam muito dessa diluição da informação, né? Como a informação vai sendo diluída, e como que a informação ela seduz as pessoas, ela massifica as pessoas, né? Eu acho que é interessante para vocês terem domínio, né, desses acontecimentos na sociedade, de como a sociedade opera nesse sentido, porque é isso, porque vocês ou vão ser empreendedores, ou vão ser administradores, ou serão empresários, ou serão marqueteiros, né, trabalharão com marketing, ou com recursos humanos, que seja, né, e mesmo na contabilidade, no setor de finanças, etc. Tá? Isso é um aporte aí da compreensão de como todo o sistema da nossa sociedade funciona aí, para vocês, obviamente, é bem útil também. Beleza, pessoal? Então, eu agradeço aí, eu vou parar a gravação, tá?